Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui e queria agradecer a vocês o apoio muito importante que vocês dão ao meu trabalho. Pedir para você que gosta do meu trabalho que dá mais um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais, ver a relevância do meu trabalho. Pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força para mim. Eu estou contando com vocês, estou caminhando aí aos 2.000 inscritos, Estou contando com vocês, tá bom, meus irmãos? E queria dizer para aquele irmão que quiser conversar comigo, que eu estou à inteira disposição. Se você quiser bater um papo, quiser me fazer uma pergunta, quiser questionar, não concordar com alguma coisa que eu falei, Qualquer coisa que você quiser conversar comigo, é só você colocar nos comentários aí que gostaria de falar comigo, eu te passo aí o meu WhatsApp ou meu e-mail para você entrar em contato comigo, tá bom? E queria pedir para vocês fazer bastante comentários. Eu fico muito feliz quando eu vejo bastante comentários, viu, meus irmãos? Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui, porque tem um texto muito interessante aqui na Bíblia que eu quero fazer uma exegese dele, porque esse texto, ele tem muito a ver com a atitude das testemunhas de Jeová. É um texto bíblico muito importante. Fazendo uma exegese desse texto e comparando com algumas atitudes das testemunhas de Jeová, fica claro que as testemunhas de Jeová, elas são piores do que alguém sem fé. Aquela pessoa que não acredita em nada, as testemunhas de Jeová são piores. São piores, Que texto é esse? É o texto de 1 Coríntios, 1 Timóteo, não é 1 Coríntios, não, cabeça louca. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que alguém sem fé. Viram? Então, a pessoa que não faz provisões para a família é pior do que alguém sem fé. Mas, veja, meus irmãos, veja a seriedade desse texto. É evidente que Paulo aqui estava falando de coisas materiais. Paulo não estava falando do que eu vou falar. Daqui a pouquinho eu vou entrar, eu vou mostrar onde que eu quero chegar. O apóstolo Paulo estava falando de necessidades materiais. Alimento, roupa, calçado, remédio, assim por diante. Mas veja você, se na visão do apóstolo Paulo, o pai não suprir as necessidades básicas do dia a dia for pior do que alguém sem fé, imagine um pai que tem que decidir entre a vida e a morte do filho e o pai decide pela morte. Preste atenção. Se Paulo considerou que o pai que não faz provisões de alimento, de roupa, assim por diante, para o filho, para a família, ele é pior do que alguém sem fé. Agora, imagine aquele pai que a vida e a morte do filho, a vida ou a morte do filho depende dele, depende de um sim ou um não dele, e o pai opta pela morte do filho. Se fosse nos dias de Paulo, que nome será que Paulo daria a uma pessoa que toma uma atitude dessa? Qual será o nome que Paulo daria a uma pessoa que toma uma atitude dessa? A lógica do apóstolo Paulo é essa. O pai tem que fazer tudo para o bem-estar dos filhos, da família, do modo geral, mas principalmente dos filhos. Imagine comigo aqui, raciocina comigo aqui, meus irmãos. Uma criança está internada e ela necessita de uma transfusão de sangue. É claro que uma transfusão de sangue não é garantia que a pessoa não vai morrer, mas
é um tratamento cientificamente comprovado e que tem tudo para dar certo. E que a pessoa, quando está doente, ela tem que buscar todas as alternativas, não é verdade? Bom, então veja, a pessoa está lá internada. Existe a possibilidade, existe ali a transfusão de sangue que é uma alternativa. Entenderam? Existe esse tratamento alternativo. Existe o tratamento com a transfusão de sangue. Agora, a transfusão de sangue, além dela, se alguém não concorda com a transfusão de sangue, se alguém fala, não, mas a transfusão de sangue ela é errada, nós não podemos aceitar a transfusão de sangue. Existe tratamento alternativos, existe tratamento que não é com sangue, existe. Mas só que esse tratamento não está disponível nas redes públicas. Esse tratamento é um tratamento muito caro e que ele não está disponível na rede pública. Muitas vezes a família daquela pessoa que está internada ali, ela é pobre. Ela não tem condições de bancar esse tratamento, né? Esse tratamento alternativo que não leva o sangue, né? Que não seja a transfusão de sangue. A pessoa não tem condições de bancar esse tratamento. Porque é um tratamento muito caro e a rede pública não banca esse tratamento. Então o que acontece? Nesse caso, pela lógica das testemunhas de Jeová, o pai tem que optar pela morte do filho. Né? Porque não pode utilizar o sangue. A família não tem condições financeiras para bancar aquele tratamento alternativo. Então, sacrifica a criança. A criança morre. Quando a pessoa é uma pessoa adulta, que ela tem condições dela decidir por ela mesma, se ela quer morrer ou se ela quer viver, tudo bem, isso é problema dela. Ela quer morrer, que morra. Mas uma criança, fazer isso com uma criança que não tem condições de decidir por ela mesma, que depende do pai para decidir por ela, e o pai decide pela morte do filho, poxa, isso aí eu vou te falar, viu? Isso aí é demais, viu? É demais mesmo. Agora, meus irmãos, tem aqui uma pergunta que eu tenho que fazer. Uma pergunta que eu tenho que fazer aqui. Se a transfusão de sangue é pecado, existem tratamentos alternativos, mas não estão disponíveis na rede pública. A organização religiosa diz que, em hipótese alguma, a transfusão de sangue deve ser utilizada. Então veja, essa organização religiosa não tem a obrigação de bancar esse tratamento alternativo, caso a família do paciente não tenha condições financeiras para pagar esse tratamento. Já que a organização proíbe o uso do sangue em qualquer hipótese, então ela não tem a obrigação de bancar esse tratamento? Deveria bancar, ué. Vocês não acham, não? Vocês acham que eu estou errado? Pois se ela proíbe, existe a alternativa da transfusão de sangue, que está disponível na rede pública para qualquer pessoa, desde que o médico prescreva, né? Claro, né? Ali a pessoa vai, interna, o médico prescreve ali a transfusão de sangue, mas a organização religiosa não aceita. Ah, porque tem alternativa, tem um tratamento alternativo. Mas o tratamento alternativo é muito caro. Muitas vezes a família do paciente é uma família pobre, não tem condições de pagar. Então, essa organização religiosa que tem essa proibição tão rigorosa, não tem a obrigação de pagar esse tratamento alternativo. Então, me responda por favor. Olha, essa organização religiosa tem a obrigação de pagar, tem sim a obrigação de pagar esse tratamento. Mas não é isso que acontece. Olha, os chamados anciãos de congregação, que não passa de um bando de jagunços, não passa de um bando de jagunços, lambe-botas dessa organização, né, chamada de Organização das Testemunhas de Jeová, Sociedade Torre de Vigia,
Eles chegam ali, pressionam os familiares da vítima para eles não permitir que a vítima aceite ali a transfusão de sangue. Pressiona, não arcam, a organização não arca com nada e muitas vezes a vítima morre por falta da transfusão de sangue. Exatamente isso que vocês viram. Mas agora, meus irmãos, vamos voltar lá no texto. Vamos voltar lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos voltar lá. O apóstolo Paulo diz assim, se alguém não faz provisões para os membros da sua família, tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé. E preste atenção, Paulo não estava falando de transfusão de sangue, porque naquela ocasião não existia ainda transfusão de sangue. Paulo não falava de transfusão de sangue. Paulo falava das coisas básicas, do alimento básico, da roupa, das coisas básicas do dia a dia. Agora imagine só, uma pessoa vendo um filho indefeso entre a vida e a morte. Preste atenção. Um pai ou uma mãe vendo um filho indefeso entre a vida e a morte. Existe grande possibilidade daquele filho viver dependendo da decisão do pai de aceitar ou não aquele tratamento que está disponível na rede pública. Dependendo da decisão do pai ou da mãe de aceitar ou não aquele tratamento. Né? E o pai decide deixar o filho morrer. O pai escolhe a morte do filho, obedecendo uma organização, obedecendo uma diretoria de 9 homens que ele nem sequer conhece e talvez nunca vai conhecer. E que esses 9 homens, a única coisa que eles fazem na vida é explorar esse pai que com certeza vai perder o filho por ordens desses 9 homens. Esses 9 homens não sabem fazer outra coisa a não ser explorar financeiramente as testemunhas de Jeová. Agora veja, meus irmãos. Preste atenção. Se Paulo vivesse, se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, vamos supor que o apóstolo Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje. Aquele dia, naquela ocasião, naquela época dele ali, lá por volta do ano 56 depois de Cristo, quando ele escreveu aquela carta ali a Timóteo, entre 56 e 60, por aí. Ele considerava, o apóstolo Paulo considerava que um pai deixar faltar o alimento básico em casa ali, deixar faltar o necessário para o dia a dia, o pai repudiava a fé e era pior do que alguém sem fé. Imagina se o apóstolo Paulo vivesse hoje e visse as testemunhas de Jeová deixando um filho morrer por falta de um tratamento, sendo que o tratamento está disponível a todos. Basta a pessoa aceitar ou não aceitar. E aí, o que será que o apóstolo Paulo ia escrever a respeito das testemunhas de Jeová? Será que o relatório do apóstolo Paulo a respeito das testemunhas de Jeová ia ser um relatório favorável? Ou será que ia ser um relatório negativo? O que vocês acham? Vocês acham que o apóstolo Paulo falaria bem das testemunhas de Jeová? Não sei, né? Não sei. Porque aí... Agora, veja, meus irmãos. Será que as testemunhas de Jeová, deixando um filho morrer, entregando um filho para a morte, recusando um tratamento cientificamente comprovado, sendo que a ciência existe por permissão de Deus, porque se Deus não permitisse que a ciência existe, a ciência não existia. Assim como as autoridades existem no mundo por permissão de Deus, a ciência também existe por permissão de Deus. A ciência é permitida por Deus para a ciência criar os medicamentos
para cuidar da nossa saúde. Por isso que Deus permite que a ciência continue, né? Que existe a ciência, por isso que Deus permite. Então veja, meus irmãos, se a ciência conseguiu fazer com que uma transfusão de sangue salve uma vida, é porque Deus permitiu que a ciência trabalhasse em cima disso e fizesse esse medicamento. Agora veja, meus irmãos, quando as testemunhas de Jeová não permitem que um filho, ou eles mesmos não aceitam uma transfusão de sangue, preferem morrer, eles estão recusando algo que vem de Deus, algo que vem da ciência. E a ciência existe por permissão de Deus. Se Deus não permitisse, a ciência não existia. Agora veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová não são piores do que alguém sem fé? Vocês não acham que as testemunhas de Jeová são piores? Eles falam muito de espírita, dessa ripa nos espíritas, dessa ripa em ateus, dessa ripa em tudo. Mas as testemunhas de Jeová são piores do que qualquer coisa que você vier a pensar no mundo. Porque religião nenhuma no mundo, religião nenhuma que existe no mundo, não entrega um filho para a morte, senão, a menos que aquela pessoa esteja louca. O que não é o caso das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não são loucas. Elas são apenas ignorantes. Só isso demais. Ignorante demais. Bota ignorante nisso, viu? O povinho ignorante, os tais de testemunha de Jeová. Mas loucos eles não são, não. Entenderam? Então é isso aí, meus irmãos. Então é isso aí. No meu ponto de vista, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele não foi escrito para as testemunhas de Jeová, não. Mas encaixa muito bem nas testemunhas de Jeová. E ele não foi escrito para falar sobre transfusão de sangue, não. Ele foi escrito para falar sobre as coisas materiais, as coisas do dia a dia. As coisas do dia a dia. Mas encaixa muito bem na transfusão de sangue. Porque se a pessoa não prover o alimento básico, ele é taxado como alguém sem fé. Imagina aquele que deixa de prover a própria vida para o seu filho. Que tipo de pessoa que é essa? É pior do que alguém sem fé.